E aí, maravilhosa, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vinda ao FBI Talks. Se você caiu de paraquedas por aqui, FBI Talks é o nosso podcast, a nossa entrevista exclusiva com as agentes oficiais do FBI Clube, que é o nosso clube de mulheres empreendedoras e empresárias aqui de Jundiaí, região, onde a gente se encontra mensalmente para trabalhar temas do universo do empreendedorismo feminino. Por exemplo, comunicação, posicionamento, vendas, gestão e toda essa parte que a gente sabe que precisa desenvolver para conseguir empreender. E como eu sempre falo, nós mulheres somos incríveis em absolutamente tudo que a gente pegar para fazer, mas infelizmente a gente não foi ensinada e nem incentivada a empreender de verdade, é por isso que o FBI Clube existe. E hoje, nessa entrevista, eu tô aqui com uma pessoa muito especial, muito capacitada, que é a dona Thaís Almeida, psicóloga. Tá, de antemão já quero te dizer que eu tenho um carinho especialíssimo por você. No decorrer da nossa conversa eu quero falar um pouquinho mais a respeito disso, mas você foi assim, um bálsamo quando apareceu na minha vida. Mas antes da gente chegar nessa parte, quero te dar as boas-vindas. Obrigada. Se apresenta brevemente aqui pro pessoal. Olá, pessoal. Meu nome é Thaís. Eu sou neuropsicóloga, né? Idealizadora do Instituto Neurohumanas. Trabalho com avaliação neuropsicológica, com psicoterapia e estimulação cognitiva. Tenho uma equipe capacitada que também faz atendimento de crianças. Nós atendemos a partir dos 2 anos e meio até os 90 anos, mais ou menos. Toda a vida, todo mundo precisa, né? Não tem jeito. Tá, antes da gente começar nosso bate-papo, vou contextualizar para você e para o pessoal que porventura caiu por aqui, que o grande objetivo desse podcast, dessa entrevista, é não apenas dar voz para as profissionais que fazem parte do clube, que são profissionais incríveis, para falar sobre o trabalho em si, mas também para falar sobre a história, sobre as motivações, desafios, não só da carreira, como de empreender também, porque eu sempre costumo dizer que a gente tem uma grande mania, não sei se é boa, não sei se é ruim, mas de olhar sempre para muito distante da gente. Então a gente admira aquela, sei lá, psicóloga, empresária, empreendedora que tá lá distante da gente, mas existe uma lacuna entre nós e muitas vezes aquela pessoa, e a gente acaba esquecendo de olhar ao nosso redor e ouvir, se conectar com pessoas reais que estão mais próximas a gente, que muitas vezes, assim como vai ser o caso aqui hoje, vocês vão ver, tem histórias muito inspiradoras, tem carreiras muito sólidas e podem contribuir muito pra gente, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então esse é o nosso grande objetivo aqui, tá? Então assim, ó, pra gente ir começando, como é que foi a sua entrada no universo da psicologia? Sempre foi seu desejo? Sempre foi algo que gritou no seu coração? Você foi caindo nessa área? Como é que foi isso? Olha, é até interessante, né? Porque não era a primeira opção. Né? Não era. Eu sempre olhei para essa questão da saúde, então eu sempre tive interesse. O meu maior desejo, quando eu estava no ensino médio, né? Vamos dizer, do fundamental para o médio, era odontologia. Né? Caraca. Eu era apaixonada, tenho até hoje meus dentinhos guardados, né? Coisinha mais linda. Mas conforme eu fui amadurecendo, eu fui pesquisando outras áreas, daí fui achando interessante a fisioterapia, né? A biomedicina. Só que tinha um quê, né? Toda vez, no decorrer, né, das minhas experiências com meus amigos, com pessoas que eu ia conhecendo, as pessoas se abriam comigo com muita facilidade. Né? Em situações assim bem complicadas que geralmente elas não falavam para outras pessoas, e eu comecei a perceber, né, esse padrão de comportamento. Comecei a conversar com alguns profissionais, né? Eu já fazia terapia, porque eu sempre busquei essa questão de autoconhecimento. Eu também sou filha de pais separados, né? Então eu precisei também desse suporte, e eu comecei a entender que eu tinha uma escuta muito boa, né? E eu fui pesquisar daí sobre a psicologia. Aí, gente, foi amor à primeira vista, né? Porque eu me identifiquei 100% em tudo, né? Porque daí eu fui percebendo que eu tinha essa aptidão em observação, em escuta, e estamos aqui. Desde faz tempo já? Eu me formei em 2010. Sim, caraca. Mas isso começou bem antes, né? Desde quando eu estava no ensino médio, eu já comecei a olhar para psicologia, a ler sobre, né? Então, já faz um tempinho aí.
Ah, é muito gostoso quando existe esse match já logo depois do colegial. Tem uma amiga que falou desde sempre, acho que a gente fez o fundamental juntas, ela falava, vou ser psicóloga. E era sempre esse tipo de pessoa também, que todo mundo tinha essa coisa de conversar, era uma pessoa que dava bons conselhos, enfim. E vou te dizer, Gabi, que não foi uma escolha fácil, porque as pessoas, elas não aprovavam, né? Lá atrás, hoje já mudou um pouco isso, mas lá atrás as pessoas falavam que psicologia não dava dinheiro. Então, a hora que você trazia, né, para os familiares, olha, vou estudar psicologia, não era bem visto, não. As pessoas não investiam, né? Nos últimos anos que acabou ficando mais comum a procurar um psicólogo, estando você com um problema latente ou não. Acho que fala-se muito mais sobre várias questões que vão acabar caindo no psicólogo de alguma maneira, né, assim. E Sim. como que você conseguiu chegar, por exemplo, na sua área de atuação hoje, que, óbvio, você atende como psicoterapeuta, como a gente vinha conversando até nos bastidores, mas ainda assim é uma área mais específica de dentro da psicologia, que são as avaliações e tudo mais. Como que você se encontrou nessa área? Eu tive um professor na área de neuropsicologia, né? E que foi o que me encantou dentro da psicologia, a área de neuro, onde a gente começou a ter contato com o cérebro, né? Ali, a estrutura, estudar no físico mesmo, né? A gente tinha a peça ali, tinha os laboratórios, e a maioria dos meus colegas, eles ficavam meio, nossa, né? Eu amava, eu falava assim, gente, é isso que eu preciso estudar mais. E me encantava assistir às aulas, né? Então, na minha formação, na graduação, eu já tinha prometido para mim mesma que a minha sequência de estudo, em algum momento, ia ser a neuropsicologia. Porque quando eu estava na graduação, eu estava dentro da organizacional. Uhum. Então, eu saí da graduação, eu fui fazer um MBA em gestão de pessoas, né? Porque eu já estava dentro da área do RH. Mas dentro de mim, dava aquele sinal que não era essa área que eu ia atuar pro resto da minha vida, assim, era a clínica, a minha paixão sempre foi, né? Então, aos poucos, daí eu decidi, né, em um determinado ano, que eu não ia mais trabalhar em RH, que eu ia me dedicar 100% em clínica, isso já estava mediando metade do meu tempo, eu fazia alguns atendimentos, aí tomei a coragem e fiquei 100% na clínica. Foi aí que daí eu fui me dedicar a fazer a especialização e eu fiz residência também, né? Eu fiz a especialização em neuropsicologia, voltado para o atendimento de adultos e idosos. Eu sou especialista em quadros demenciais e eu fiz a residência também, né, pela Unicamp, e na ala de psiquiatria do idoso, onde a gente fazia as avaliações, né, dos quadros demenciais dos idosos. Caraca, deve ser muito grandioso, um trabalho muito gratificante, né? Você conseguir talvez trazer um pouco de qualidade de vida para esse momento tão complicado da vida do idoso e da família que é também, né? Imagina. Sim, e as famílias, elas não têm muitas informações, né, do que é um quadro demencial. Ainda hoje a gente encontra famílias julgando, né, que, é assim mesmo, tá velho, né, é da idade, e não, né, você pode envelhecer com qualidade, né, você não precisa ter declínios cognitivos ou até um quadro demencial só porque você tem 60, 70 anos. Então, isso me chamou muita atenção, né, de trazer essas informações, de trazer um tratamento, né, eu tenho esse serviço de estimulação cognitiva para quadros de declínio cognitivo e quadros demenciais iniciais, porque a gente pode retardar esse processo de progressão da doença. Então, é interessante, né, você trazer isso para a família, mostrar que não é um quadro ali de uma doença neurológica em percurso, mas a gente pode ajudar a trazer qualidade para aquele idoso, deixar ele funcional por mais tempo possível. É como se fosse um treinamento mesmo
Exato, a gente estimula as áreas, né, de atenção, função executiva, linguagem e tudo que já está, que ainda está preservado, né, porque áreas que estão em processo de declínio, que está tendo perda, a gente não vai ter mais ganho, né, essa é uma das frustrações de quem trabalha com idoso, né, a gente não vai ganhar mais funções, na verdade nós temos que trabalhar para eles não perderem mais funções. Então, essa é a luta, né? Então, é um pouco triste também em alguns momentos que a gente vai vendo a progressão e a gente sabe que dali com o decorrer do tempo, vai piorando. Mas é o tempo que é a nosso favor. Quanto tempo a gente está ganhando, retardando essa doença. Isso eu acho, assim, fantástico. Com certeza. E eu falei no começo que eu tenho esse carinho muito grande. Inclusive, Thaís, olha, eu vou falar pra você. Eu sou boca aberta, eu falo umas coisas que às vezes nem nada a ver. No ano que a gente fez nossa avaliação neuropsicológica, eu mandei uma mensagem pra você que eu tinha comprado um presente pra você no final do ano. Eu falei, Thaís, vou aí te entregar, não sei o quê. Tinha comprado um negocinho pra você e não fui. Eu me organizei, aí eu falava, hoje eu vou, amanhã eu vou. Nunca fui. Mas por que eu desse presente? Porque eu não tinha muita informação do que era a área de neuropsicologia, ou sei lá, mesmo sendo, tipo, adulta e tal, eu nunca tinha tido nem a informação de que talvez para encontrar a causa de alguma coisa existia esse tipo de avaliação, sabe assim? O fato de, sei lá, acho que a única vez que eu tinha feito algum tipo de avaliação na minha vida foi a fase que quase todo mundo faz, aquelas avaliações de psicotécnico, é meio que essa área, não é? São exercícios relativamente parecidos. Alguns, né? Alguns são parecidos porque vai avaliar a atenção, né? Então, sim, tem alguns parecidos, mas que não são exatamente os mesmos. Sim, né? imagino que tem uma infinidade de propostas e de exercícios. Eu nunca tinha tido contato, nem sabia quem buscar quando eu comecei a sentir as minhas crises existenciais. Eu vou contextualizar aqui pra vocês, só pra vocês entenderem. Eu, como muitas das pessoas que talvez possam assistir esse vídeo ou tenham o hábito de consumir conteúdo na internet, vinha com umas percepções sobre mim que vinham me deixando muito frustradas, para não dizer em sofrimento mesmo, questões de percepção do meu comportamento e dos meus resultados. E aí, dado o momento, estava eu no TikTok, vi um vídeo no TikTok falando sobre o TDAH. Hoje em dia, todo mundo é um pouco TDAH, dizem, né? Eu odeio essa frase, mas enfim. E aí, eu falei, cara, alguém instalou uma câmera na minha casa, esse ser humaninho sou eu preciso ir atrás disso. Aí eu fui, pesquisei, li artigo, vi um monte de coisa, fui em psiquiatra, neurologista, etc. Todos eles me direcionavam a mesma coisa, que era procura uma psicóloga, um psicólogo para fazer a avaliação neuropsicológica. E aí eu me preparei e tal. Nesse período eu fui me observando muito, porque daí quando você abre essa percepção, você fica tentando buscar, né? Então... Sim. Fui pensar lá no passado, fui falar com a minha mãe, fui olhar pra mim, pro meu comportamento e tal. Na minha cabeça, eu rezava pra que fosse mesmo, porque parece que ia dar um acalanto no meu coração. Talvez até tinha criado pra mim na minha cabeça que ia ficar relativamente frustrada se não fosse, porque é você tendo que encarar suas próprias questões. Não que tenha mudado alguma coisa agora, porque agora que eu percebi que realmente tem que encarar, tendo ou não, né? Mas enfim, passei por um processo longo com você na avaliação neuropsicológica. Foi percebido ali o TDAH e outras comorbidades, enfim. Mas foi um alívio tão grande. Eu lembro aquele dia que eu comecei a chorar. Você falou, Gabi, pode chorar, porque deve ter sido complicado viver, 30 e poucos anos sem ter as respostas para essas suas coisas que pareciam tão simples quando na realidade não eram, né? E aí depois, quando você descobre uma coisa dessa, por exemplo, na vida adulta, imagino que sirva para outras patologias também, nem sei se é uma patologia, mas enfim, para outras condições também, a gente passa por um processo meio que de luto, né? Tipo assim, de compreensão, de aceitação, de luto, de raiva, até você entender, ok, beleza. São essas cartas que saíram na minha mão para jogar o jogo, sabe? Mas eu sou muito grata por isso, porque eu vi N histórias de profissionais, existem muitos profissionais, e pelo que eu pude ter de contato com você, você é muito completa e muito cuidadosa, você usou muitas ferramentas distintas em mim, meio que para ter certeza, ter a validação e tal, então eu lembro que foi um processo muito completo mesmo. Acho que se você quiser falar um pouco sobre essa parte, por exemplo, de diagnósticos na vida adulta, da importância também das pessoas terem esse cuidado de não se autodiagnosticar, porque, enfim, acho que vale falar bastante sobre isso aqui. Com certeza, é muito importante, né?
Porque hoje em dia a gente vê ali fora as pessoas realmente fazendo isso, né, Gabi? Se identificando com alguns comportamentos que são relatados, né, por YouTubes e outras pessoas ali na internet. E às vezes a pessoa, ela vive um diagnóstico que nem sempre se encaixa com a realidade dela, né? Porque um diagnóstico, ele é muito complexo. Exige uma avaliação completa de funcionamento, né? A gente precisa entender toda uma rotina, o funcionamento neurológico daquele paciente e até mesmo um passado, né? Como que foi a vida, a infância, o desenvolvimento, até a gestação. Tudo isso são pontos importantes para a avaliação, para a gente fechar um diagnóstico. Por isso que o neuropsicólogo, ele trabalha em parceria com o psiquiatra, com o neurologista, com o geriatra, né, com o pediatra. Por quê? Porque nós vamos se dedicar àquele período de tempo, que isso é em torno ali de 5, às vezes até 10 sessões, né, de avaliação, contando também com a anamnese, onde a gente faz uma avaliação clínica do quadro do paciente, e inicia a testagem cognitiva. Então, esses testes que a Gabi está dizendo são baterias que o neuropsicólogo monta, levando em consideração as queixas iniciais clínicas que o paciente apresentou. A gente monta essa bateria de testes para avaliar o funcionamento cognitivo, né? Por que no caso, a Gabi trouxe, a Thaís foi cuidadosa, trouxe uma avaliação completa? Porque eu tenho o hábito, né, até hoje, de avaliar o todo do funcionamento cognitivo do paciente. Muitas vezes ele vem já com uma hipótese diagnóstica, né, do médico, mas eu sei daquela hipótese, só que eu procuro olhar para o todo, para ter a certeza que realmente está relacionado àquela hipótese ou não. Às vezes é alguma alteração que o médico, ele tem um período muito curto de tempo para avaliação, e isso pode passar despercebido. Então, realmente, a bateria, ela acaba sendo um pouco mais intensa, vamos dizer, né, com muito mais testes, né, me dá muito mais trabalho para corrigir, um pouco mais de tempo, só que eu não consigo abrir mão disso, né, porque eu gosto de olhar para o paciente de forma completa. E às vezes até depois que a gente termina a testagem, inicia a correção, eu paro também para analisar, né? Se há necessidade, dependendo do resultado, às vezes a pessoa, ela pode manipular uma resposta se ela está ali em negação, né? Às vezes ela teve um mau dia, às vezes o paciente teve uma perda ou passou por alguma situação e o resultado dele foi muito ruim. Então, às vezes é necessário a gente retestar ou aplicar um novo teste para ter a certeza, né? Tanto que algumas avaliações, na maioria delas, mesmo sendo adultos, a gente pede para que o paciente não escolha horários do final do dia, à noite, por exemplo, né? Às 7, 8 horas da noite. Porque a gente já tá num declínio ali naquele momento cognitivo, a gente tá cansado, a atenção já não é a mesma. Isso também pode influenciar no resultado dos testes. Né? Então, e o que seria, né, a avaliação? A avaliação neuropsicológica, ela é esse rastreio de todas as funções cognitivas, como a atenção, função executiva, viso espacial, viso construtivo, né, o funcionamento como um todo, inclusive também questões de personalidade. A gente faz um rastreio, né? Isso é importante dizer, porque a gente não fecha diagnóstico de personalidade na avaliação neuropsicológica, mas nós podemos trazer pontuações que podem estar trazendo a possibilidade de algo ali, né? E também do quadro de humor, que é importantíssimo, pode ter um declínio, né? Às vezes a pessoa está com alterações atencionais, dificuldades de organização e, na verdade, ela não tem um TDAH. Ela tem somente uma depressão que já vem se estendendo há um período de tempo aí na vida dela. Então, a gente faz essa avaliação completa. Passa por um processo de correção, depois a gente entrega esse laudo, mas com uma devolutiva, onde eu vou explicar detalhadamente cada função, o que está preservado, o que deu declínio, o que deu falha e como que é esse funcionamento,
né? O que precisa ser feito para que ele melhore e fechando o diagnóstico também com todos os encaminhamentos médicos e outros profissionais que são necessários para o tratamento daquele paciente. Maravilhoso. Thay, quando a gente fala de neuropsicologia, uma tecla SAP para quem talvez até eu mesma não compreenda especificamente qual a diferença, de repente, é uma linhagem da psicologia, por exemplo, como terapia cognitivo-comportamental ou outra, ou não? A neuropsicologia é uma especialização dentro da psicologia, certo, né? Por quê? Porque o psicólogo ele vai olhar para os aspectos emocionais. Então, ele vai avaliar padrões de comportamento, experiências traumáticas, tudo voltado para esse funcionamento, se baseando nos traumas e nas emoções. Quando o psicólogo passa a estudar e se especializar em neuropsicologia, ele consegue entender alterações químicas que acontecem no funcionamento neurológico, que podem também estar atrapalhando melhoras de comportamento que às vezes não aparecem no tratamento psicológico. Né? Então, um quadro depressivo, por exemplo, né? A pessoa está desorganizada, ela não consegue completar algumas tarefas que o psicólogo passa para ela realizar, né? Se ela está num quadro mais grave, moderado, muitas vezes ela vai precisar de um acompanhamento do psiquiatra, para conseguir uma melhora química, para depois ter uma melhora comportamental, né? Funções de TDAH, por exemplo, comportamentos, né, específicos do TDAH, às vezes não diagnosticados, muitas vezes podem passar despercebidos no processo psicoterápico. Se o psicólogo ele não tem um conhecimento básico do funcionamento neurológico, ele não vai conseguir indicar que está algo ali que não está saudável e que precisa de uma investigação melhor. Tanto que hoje o que a gente mais vê são psicólogos encaminhando para especialistas em neuropsicologia para fechar diagnósticos, né? Olha, estamos percebendo padrões de comportamento aqui que não estão convencionais, né? A quadros emocionais e eu gostaria que você avaliasse para depois me dar uma devolutiva, porque daí partindo da devolutiva, da avaliação, eles conseguem criar um tratamento voltado para aquele funcionamento específico. Né? Daí as hipóteses emocionais, né? Elas passam a ser mais funcionais, elas passam a estar direcionadas para o funcionamento neurológico daquele paciente. Que o TDAH geralmente ele porque ele só se sabota, né? Ele procrastina, ele não tem vontade. As pessoas começam a trazer jargões para aquele funcionamento. Né? E às vezes o psicólogo ele pode se perder nisso também. Ele fala, poxa, ele não está se esforçando, né? Eu estou trazendo, ele tem potencial para isso, ele é inteligente, porque o TDAH é extremamente inteligente, né? E não está tendo resposta. Então, quando na realidade é um processo neurológico que acontece. E isso, erro de circuitaria do lobo pré-frontal. Eu achei o máximo que, inclusive, no último encontro que você deu a aula, ali você trouxe várias explicações de como o processo da autossabotagem acontece cognitivamente, né? Exato. É de extrema importância, né? Que as pessoas comecem cada vez mais a entender esse funcionamento, porque daí a gente para de se cobrar excessivamente e também se julgar, né? Porque senão a gente entra num ciclo de repetição e não tem resposta nenhuma, não tem melhora, né? Então precisa ter conhecimento, né, do funcionamento, como que funciona esse processo de sabotagem, a gente tem já automático, né, no funcionamento do adulto, do ser humano, vamos dizer, de ter essa crítica, né, esse olhar negativista pelo nosso próprio funcionamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Senão a gente entra nesse ciclo de resposta, né? E não tem resultado nenhum. É péssimo isso, né? Isso daí gera uma depressão, uma ansiedade, outras comorbidades. Thay, falando assim
Não relacionando necessariamente o uso do aparelho celular às redes sociais, que a gente sabe que pode ter problemas de comparação, etc. Enfatizar realmente toda essa dor que já seria grandiosa o suficiente se a comparação fosse ali no ambiente próximo, de primas, parentes, etc. Aí a gente está na rede social exposto a tantas outras pessoas, tantas outras realidades que podem parecer melhores do que as nossas. A gente já sabe que isso pode ser relativamente prejudicial. Mas quando a gente fala, por exemplo, do uso excessivo de aparelho celular para o processo cognitivo de uma pessoa, tem prejuízos. Por isso que as pessoas têm dito tanto hoje que todo mundo é um pouquinho TDAH. Porque nos últimos anos intensificou muito, né? Sim. Isso piora tanto o funcionamento de uma criança, que a gente ouve mais profissionais falando sobre as crianças, né? Tanto de um adulto, de um idoso. Porque a gente acaba viciando o nosso processo dopaminérgico, né, em respostas rápidas. Então, o cérebro ele acaba não tendo mais aquele foco, e você não consegue mais esperar para entender um diálogo, para entender uma informação mais detalhada, né? A gente pode utilizar do TikTok, por exemplo, né? O TikTok você vai passando ali o dedo e é coisa de segundos, né? As informações são muito rápidas e você vai escolhendo, enjoei, passo para outro e assim vai. E isso é péssimo para o funcionamento atencional, né? A gente está alimentando um processo dopaminérgico de uma velocidade gigantesca que não condiz com o nosso funcionamento do dia a dia. Então, na hora que você vai assistir uma aula, você precisa fazer um trabalho, né, que exige atenção, concentração, você vai começar a ficar irritado, a sua atenção vai ficar cada vez mais oscilante, você vai perder o foco da atenção e automaticamente você vai ter prejuízos com isso. Então, a criança, quando ela tem um vício ali na tecnologia, você vai ver muitas vezes ela tendo reações de abstinência como se parecido de um usuário, por exemplo, um adicto, né? Ela vai chorar, ela vai se debater no chão, ela vai ficar extremamente agressiva. Ah, mas com o adulto não acontece isso? Acontece, né? O adulto ele começa a ficar ansioso, ter crise de ansiedade, ele fica mal-humorado, ele fica agressivo na fala, tudo porque ele tá sem o uso do celular. O idoso, a gente vê muito isso, né? Eu já tive históricos ali de pacientes idosos de ter falas extremamente agressivas, de ir até em cima do filho, da filha, para querer bater, de tão agressivo que ficou, porque eles tentaram de retirar a internet, tirar o celular, porque viu que estava inadequado, né? Muitas horas ali acessando e acaba se desconectando do mundo real. E é muito importante para o nosso desenvolvimento, né? A fala presencial desenvolve demais o nosso cérebro, né? A criança brincar, né, com um brinquedo é muito mais efetivo, né? Ela tá ao ar livre brincando, às vezes até com um pedacinho de pau, com uma folhinha. Ela vai desenvolver muito melhor, né? Muito mais o processo dela cognitivo do que às vezes está assistindo uma página educativa ali pelo celular. Então a gente precisa retomar, às vezes, alguns padrões antigos que nós tínhamos, né, de funcionamento para se tornar, para se manter saudável. E né? é aquilo, né, tá? São coisas simples, que nem você falou, uma roda de conversa que vai te expor a, sei lá, dividir um pensamento. Às vezes falta palavras para dividir um pensamento, porque, Sim. por exemplo, hoje a gente consome conteúdos que resumem tanto, compila tanto uma ideia, porque aí a informação precisa ser rápida, senão também não prende a atenção de quem tá do outro lado. Então pressiona a informação que é tipo gigante, muitas vezes anos de estudos, etc, em uma coisinha assim, e quem tá consumindo pega aquele tiquinho recortado. Aí a gente se mune de diversos pedacinhos recortados na hora de verbalizar sentimentos, pensamentos e falar com as pessoas, falta palavra, Fica superficial, né? Exato. Porque para você ter conhecimento, você precisa experienciar, né? Você precisa ler, você precisa aprender para você poder se desenvolver. Se você decora, você não tá aprendendo. E hoje o que a gente vê a maioria das pessoas é decorando. Então, decorar não significa conhecimento. E é um ciclo que se retroalimenta nesse
inverso, né? Tipo, quanto mais raso eu fico, quanto mais eu tenho que me expor, mais inseguro eu fico. Porque no fundo eu sei que eu não tenho profundidade. E se eu for exposto, talvez eu seja pega na tal da síndrome da impostora. Exato. Que talvez nem seja uma síndrome, porque às vezes em alguns aspectos a gente foge de ir para um certo grau de profundidade. Tecnicamente podemos até improvisar de alguma forma, né? Sim, essa questão da insegurança, em qualquer momento que nós vamos nos deparar a situações novas, a gente vai se deparar também com a insegurança. Né? O nosso cérebro ele luta contra isso, né? Para ele é muito mais vantajoso manter respostas que já foram aprendidas. Então a gente vai ter mecanismos ali de defesa, que é a ansiedade, aquele frio na barriga de adrenalina. Então a gente precisa entender essas reações, elas são naturais do nosso corpo e vai passar. Né? Então, você enfrentar, você está criando um novo ciclo de aprendizado na sua vida. Se você mantém e cria, né, impedimentos para o seu desenvolvimento, você vai ficar preso nesse ciclo de repetição e não vai ter comportamento novo, não vai ter aprendizado, não evolui. E a vida, ela acaba forçando a gente a evoluir. Então, se você não evoluir de forma benéfica, você vai evoluir pela dor, né? Então, vão surgindo situações cada vez piores, né? Com mais dificuldades para impor essa evolução de comportamento. Porque a vida adulta é isso, né? Diariamente a gente está passando por situações novas, onde a gente precisa aprender a trabalhar esse lobo pré-frontal, pensar, né, em soluções, que é o que eu falei na palestra aquele dia, né? A gente precisa entender que nós somos agora adultos. O que diferencia da criança, do adolescente, é o nosso lobo pré-frontal. Então a gente precisa fazer uso desse lobo. Né? Vai sentir medo? Vou sentir medo. Vou sentir insegurança? Vou sentir também. Não vou deixar de sentir. Mas eu preciso entender que eu posso sentir, mas eu não posso permanecer. Então eu preciso elaborar, pensar sobre isso, buscar soluções. E essa região que só o adulto tem formada, que traz essa possibilidade, né, de racionalização dos nossos próprios comportamentos. Eu acho até engraçado, pensando ainda na palestra que você deu, no conteúdo, etc., no material que ficou incrível. No final, acho que teve uma pessoa que perguntou, mas tem que escrever todos os dias em um exercício lá que você colocou. E como a gente quer, muitas vezes, diminuir até o exercício que vai ajudar a gente com esse progresso, né? É uma resistência muito grande a qualquer coisa que exija o mínimo de esforço ali. Eu sou suspeita porque eu adoro escrever, adoro papel e caneta, adoro exercícios longos. Eu brinco que qualquer coisa que vai dar, escreva não sei o que. Todo mundo terminou, eu tô escrevendo uma bíblia, porque foi assim que eu aprendi a me comunicar, talvez. Mas eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade disso e elas fogem. E aí, talvez, ou por dificuldade de encarar, ou de colocar no papel, ou porque, sei lá. É porque eu penso, Gabi, que hoje a gente está num momento onde é entregue coisas rasas e rápidas, né? Com a ideia de solução. Então, o público hoje está nessa linha, buscando uma solução rápida para o meu problema. Eu não pensar dá trabalho, né? Só que, na verdade, quando eu não tenho profundidade, eu não vou resolver nos meus conteúdos. E leva tempo, é o que eu sempre falo nos meus processos psicoterápicos, né? Eu falei, olha, trabalhar comportamento exige esforço, vai exigir você passar por frustrações, porque não vai ser confortável, vai te deixar bem desconfortável, e se você não se dedicar, não vai ter resultado. Né? É aquele movimento que até fiz algumas pontuações ali naquele momento da palestra, né? A gente tem o hábito de responsabilizar tudo o outro, né? Porque as pessoas fizeram isso comigo, me chatearam, né? Tá acontecendo dessa forma porque ninguém me dá oportunidade. Mas espera aí. Se eu estou vivenciando certas situações com repetição, é minha culpa, porque eu estou permitindo. São erros no meu próprio comportamento que está permitindo que as pessoas se comportem assim comigo.
E para me conseguir perceber isso, eu preciso parar para me autoanalisar. Para mim fazer minha autoanálise, eu preciso me dedicar. Porque auto se observar e se autocorrigir exige muito. É muita atenção, a gente está no automático o tempo todo, repetindo comportamento, muitas vezes lá da nossa infância, que vieram de aprendizados de observações dos nossos pais, né? E das pessoas que convivem com a gente. Então, para a gente desconstruir isso hoje na vida adulta, a gente precisa de dedicação. E mesmo assim, eu não vou me modificar 100%. Né? E ter essa ideia, senão eu tô sendo superficial, eu tô montando um bonequinho ali que não existe, né? Eu preciso me aceitar também, isso é muito importante. Eu preciso aceitar quais são minhas fragilidades, minhas dificuldades, para me poder também acessar o meu potencial. Senão eu não vou acessar o meu potencial também. Querendo ou não, terapia é um processo educativo, né? Exato. Aprender e reaprender seu funcionamento, se auto-observar com a orientação de alguém que vai saber te conduzir ali. Sim, eu costumo dizer que quem faz terapia aprende estratégias para a vida. Uma vez que você consegue perceber esse funcionamento, você não precisa ficar dependente da terapia. Né? Você amadureceu, entendeu como que você se corrige, como você percebe padrões, a receita é a mesma para qualquer situação. Sensacional, é isso mesmo. Tá, e acho que a gente não precisou nem falar muito especificamente sobre o universo do empreendedorismo, porque basicamente tudo isso que a gente conversou se encaixa ali, né, no empreender e tudo mais. Sim. Antes de eu ir para a pergunta final, que seriam os nossos 2 aconselhamentos. Por exemplo, o meu gatilho para procurar o psiquiatra, a avaliação neuropsicológica, para ter o meu diagnóstico, para me auto-entender mais, foi ter chegado até uma dor latente. Que eu percebi muito pelo ambiente que eu estava exposta ali, que era a parte empresarial de algo que eu estava construindo na época, que não é a mesma coisa que hoje, é um outro projeto, junto com uma outra mudança de vida muito grande, que foi meu casamento, que me tirou de uma realidade em que eu conseguia ser funcional, então eu não percebia tanto, para uma outra realidade oposta. Então hoje eu consigo perceber o que me fez sentir a necessidade de procurar, junto com a sorte de eu ter visto e consumido aquele tipo de conteúdo, enfim. Como que você sugere que uma pessoa pode perceber que é o momento, talvez, de procurar ajuda? Pode ser uma avaliação, pode ser uma sessão de psicoterapia. Quais são os sinais que essa pessoa pode estar alerta, talvez antes um pouco de chegar num estado de dor aguda ali, de sofrimento agudo? Bom, em primeiro momento, a gente sempre coloca que a avaliação neuropsicológica, ela é necessária quando o paciente está apresentando prejuízos nas suas atividades de vida diária. Né? Se ele não tem prejuízos, não há necessidade de fazer avaliação. Né? Então isso é muito importante, porque senão a gente tem um boom aí de várias pessoas querendo avaliação, né? E não funciona assim. Entendi. A avaliação, ela tem um funcionamento específico para ajudar um paciente que está em sofrimento, para que ele entenda o funcionamento dele, para que ele tenha suporte de outros profissionais. Um exemplo clássico, às vezes a gente se depara com um diagnóstico de uma criança que apresenta o transtorno do espectro autista. Aí a gente vai fazer uma investigação um pouco mais aprofundada na família, a gente encontra um pai ou às vezes uma mãe que também tem o transtorno do espectro autista, né? O espectro. E aquele adulto, ele já se adaptou à vida. Ele não tem prejuízos, né? Ele se relacionou, ele casou, teve filhos, está trabalhando. Há uma necessidade da gente fazer avaliação desse paciente? Muito provavelmente não. Não há necessidade, né? Então, ele só vai precisar de uma avaliação no caso se ele está tendo alguma perda significativa, se ele está em sofrimento, se ele não está funcional, está tendo algum problema importante que precisa ser identificado. Do contrário, não há necessidade. Essa pessoa pode sentir algo que esteja incômodo e simplesmente optar pela terapia. Exato. Por exemplo, estou deprimida, né? Eu estou passando por um processo, estou com uma dificuldade, né? Eu estou
me sentindo muito triste, eu não era assim. Aí é indicado a psicoterapia, não a avaliação neuropsicológica, porque daí são processos emocionais que precisam ser trabalhados, compreendidos para modificar o comportamento. A avaliação neuropsicológica ela é um pouco mais específica, né? Ela vai fazer a pesquisa da função cognitiva. Ela vai olhar para o comportamento, mas ela está olhando principalmente para a função cognitiva daquele indivíduo. O psicólogo, ele vai avaliar todo o comportamento, que muitas vezes está preso num ciclo de repetição, está sendo condicionado pelo próprio ambiente, porque a gente replica muito comportamentos que nos afetam devido ao ambiente que a gente está fazendo uso naquele momento, né? Está experienciando. Você muda o ambiente, muda o comportamento. Então, tem vários aspectos aí que precisam ser bem avaliados para a gente não entrar num fluxo, né, de que todo mundo precisa de uma avaliação. E não não há necessidade. Mesmo porque existem até casos, né, que o próprio médico, ali o psiquiatra, o neurologista, ele já está apto, ele consegue em um atendimento identificar e já dar o diagnóstico. Entendi. Ele vai pedir para que o neuropsicólogo faça avaliação quando ele tem dúvida, quando ele olha, não está tão claro, aí ele encaminha para uma avaliação neuropsicológica. Foi o meu caso. Mais de um falou, acho que não tinha uma certeza, né? Porque a gente tinha também algumas situações mistas, né? De comorbidades. Aí isso causa uma certa insegurança, né? E é certo ter essa insegurança, porque é algo que vai mudar a vida toda, né? Do paciente. Ele vai se entender partindo daquele diagnóstico. Aí precisa ter um pouco mais de cautela. Aí a gente passa pelo processo de avaliativo. Eu acho que para resumir é dar a devida importância também para suas emoções e para os resultados que você está tendo em nível de satisfação. Não é normal você ficar ou viver triste e desanimado. É comum hoje em dia, por N fatores, desde alimentação, atividade física, né, até os fatores emocionais, mas eu acho que é isso, não passar a tratar com normalidade a ponto de pensar a vida é assim mesmo e realmente buscar ajuda, né? Eu acho que um ponto importante a gente trazer aqui, sono, né? Então, o ciclo de sono é extremamente importante. Eu pego muitas pessoas na clínica, vêm com queixa, eu acho que eu tenho TDAH, e a gente vai olhar o ciclo de sono, tá totalmente bagunçado, tá dormindo 3, 4 horas por dia, tá trabalhando em mais de um emprego, né, tá com uma rotina extremamente bagunçada. Não tem como, né, não tem como ter um funcionamento cognitivo saudável se você não dorme 8 horas por dia sendo adulto. Criança, nem vou entrar em detalhes, precisa dormir muito mais, né? Mas precisa de um ciclo correto de sono. Você vai ficar com o seu cérebro lotado de toxina. Que ele não consegue se recuperar, né? Não, mas depois do final de semana eu durmo. Isso não existe, né? Sono a gente não repõe. Você perdeu. E se você não dorme durante a semana, né? Várias vezes na semana você está acumulando toxina no seu cérebro. Isso ao longo da sua vida pode resultar em um processo neurodegenerativo, um quadro demencial. Porque a gente acaba produzindo uma proteína dentro do nosso cérebro que ela é que nem uma graxa. E isso me falhou agora, mas é tóxico para o nosso cérebro. Então, ele começa a degenerar. Então, a importância do sono é extrema. E eu vejo muita gente, né, se autodiagnosticando, às vezes até com um quadro depressivo, por causa disso, porque não dorme. São muitas variáveis, né? São. E que bom, assim, a internet, eu brinco que eu vivo uma vida de amor e ódio com a internet, né?
por N fatores, mas que bom que a gente pode ter lugares para disseminar informação. Sim. E aí é o que eu digo sempre, né? Como tem, na mesma medida, profissionais incríveis e nem tanto, tem profissionais incríveis como você que precisam colocar a boca no trombone, mesmo como você tem feito muito, para realmente educar as pessoas e falar o que precisa ser falado, porque o outro lado tá acontecendo. Informação que não faz sentido, gente proliferando isso do incentivo ao diagnóstico. Eu acho que tem aquela coisa muito da tribuzinha também. Essa coisa me incomoda muito, de tipo... Ai, nossa, eu sempre fui assim, então eu encontrei a minha tribuzinha do TDAH, a minha tribuzinha dos ansiosos. Isso é muito perigoso, porque a gente sente essa necessidade do pertencimento, e aí a gente encontrar uma tribuzinha que, tipo, se autovalida entre si, assim, é muito perigoso. Eu falo isso porque... A gente vai ficar na margem, né? A gente vai se auto-marginalizando, né? Muito. Então, acho que é importante a gente, enquanto adulto, também buscar informações que façam sentido, buscar ter segurança naquilo, não buscar só uma muleta emocional ali, porque pode dar um acalanto ali no momento, você ter uma muletinha, mas vai te trazer prejuízos pro futuro, né? Sim. E às vezes intensifica, né? Porque se você só se relaciona com pessoas que estão com quadro depressivo e ansioso, qual é a chance de melhora de comportamento? É a coisa do ambiente, né? Você só vai replicar mais ainda esse comportamento. Exato. Tá, foi incrível o nosso bate-papo. Acho que se deixar você e eu aqui é um assunto que me interessa, a gente fica até amanhã. Sempre gosto de meio que caminhar pro final com aconselhamentos. Então, você que tem uma área aí específica, eu acho que pode funcionar muito para empreendedores, queria 2 aconselhamentos. Acho que um voltado à área emocional, da psicologia mesmo, um conselho de como isso pode ajudá-las, e um conselho para a vida do empreendedorismo aí mesmo. Bom, voltando para essa área, né, no geral, eu indico, né, para que as pessoas, elas nunca desistam de si. Nunca, né? Por mais difícil que esteja passando por uma situação, um problema, lembrar sempre, você é capaz e você consegue seguir em frente. Isso vai passar e tá tudo bem. Tá tudo bem o que você tá sentindo, tá difícil, a gente precisa aprender a se acolher. Isso é o mais importante. E vai passar. Agora, olhando para a questão do empreendedorismo, né? Vamos buscar se avaliar, entender, para que o nosso potencial surja cada vez mais, esteja cada vez mais presente, porque você também é capaz. Você tem tudo, né, para entregar e para ter um resultado incrível. Basta você ter segurança em você mesma, né? Então, se conhecer e entender como você funciona já é um caminho assertivo para o sucesso. Faça isso. Nossa, amei, faz todo sentido. Se autoconhecer e saber lidar consigo mesma é mais na metade do caminho mesmo, desse caminho que a gente sabe que precisa ter resiliência, força, é muito essencial. Tá, amei nosso bate-papo. Convido o pessoal para te seguir, apesar que todas as redes vão estar aqui na descrição também, por favor. Bom, para quem tem interesse, né, acompanhar o meu trabalho, né, participar, estar ali também, né, fazendo parte dos nossos tratamentos, o meu Instagram é Thaís Almeida Prado e o da clínica é Instituto Neurohumanas. Lá vocês vão ter o contato, né, da nossa secretária, onde ela vai estar passando todo o funcionamento da clínica, e quem tiver interesse também, né, para nos conhecer, fica à vontade, né? Nós estaremos lá e receberemos vocês com o coração aberto. Acho que você pode falar para o pessoal do material, do e-book, acho que entrando em contato, né, acho que seria bacana mesmo. Sim, bom, quem está participando, né, aqui, assistindo, acho que a gente vai deixar um presente muito interessante para essa prática do que a gente acabou de falar, né? Então, quem tiver interesse, né, nós vamos deixar um presente para você, tá? O manual da síndrome da impostora. Você que é empreendedora terá direito aí a esse manual incrível que vai te ajudar no autoconhecimento e na correção dessas sabotagens. Quem tiver interesse pode mandar
ali um oi no link que nós vamos estar disponibilizando esse manual para vocês. É isso aí, tá? Muito obrigada pelo bate-papo, obrigada por tudo mesmo. Acho que é um trabalho incrível, só continue, porque muitas pessoas realmente são beneficiadas. Obrigada, eu que agradeço, estou muito feliz de ter participado, tá? Arrasou, pessoal. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo, que possam ter refletido um pouco sobre vocês mesmas através dessa nossa conversa. Volto a frisar que se precisarem, então, ou quiserem conhecer também mais o trabalho da Tá, vai estar todas as informações aqui na descrição, bem como o presente que ela comentou. E se você é de Jundiaí ou regiões próximas, tá 100% convidada para conhecer o FBI Clube presencialmente. E quem sabe a sua história é a próxima que está sendo entrevistada por aqui também. Obrigada, Tá, mais uma vez. Um beijo para você e até a próxima entrevista. Tchau.